575 Já mencionei a representação de Bumi, segundo a qual o raio faz uma cruz, que se relacionaria com os 4 elementos extra-edion e simboliza de fato os elementos com a cruz de braços iguais, 8, e esta tem um pequeno círculo dentro de si, que é o sinal do cobre, Cuprum, de Caipris Afrodite, ao passo que Vênus é designada pelo sinal de modo notável o antigo sinal do farmacêutico, o dos piritos tartari-tartarizatos ácido tartárico, o qual literalmente, traduzido significa espírito do tártaro. Também é o sinal da lapas a hematites, pedra hematita vermelha óxido de ferro. Portanto, parece que não existe apenas, como no caso de Bumi e nosso Madala, uma cruz que vem de cima, mas também uma que vem de baixo, isto é, para ficar com o símbolo de Bumi o raio também pode vir de baixo, do sangue, de Vênus ou do tártaro. O salitre neutro de Bumi, como já dissemos, é idêntico ao sal e este é designado entre outros pelo sinal. Dificilmente poderíamos inventar um sinal melhor para a matéria arcana, como o sal era considerado na alquimia dos séculos XVI e XVII. O sal é, no uso que tanto a Igreja como a alquimia dele fazem, o símbolo da sapientia, por um lado, e, por outro, da personalidade marcante ou eleita, muito 5,13. Vos estes sal terrae, vós sois o sal da terra. 576. A surpreendente quantidade de linhas e camadas ondulantes em nosso Madala podem ser interpretadas como uma constituição de invólucros, isto é, como defesa contra o exterior. Trata-se de formações protetoras, as quais têm o mesmo objetivo da consolidação interior. Os invólucros devem relacionar-se com o sonho da árvore nascida no estúdio, que possui uma casca grossa. A constituição de invólucros também ocorre em mandalas de outros casos, significando um endurecimento ou vedação ao exterior, portanto uma verdadeira formação de cascas. Não parece impossível que este fenômeno constitua também a base dos córtices cascas ou putamina cascas da Cabala. Assim se chama aquilo que está fora da santidade, como os 7 reis destronados e os 4 Ashurajin 119. A partir destes aparecem os Klipa Feocórtices. Como na alquimia, trata-se das escoria e escórias, às quais adere o caráter da multiplicidade, bem como da morte. No Madala em questão os invólucros significam delimitações da unidade interior contra o negrume exterior, com suas forças desintegradoras, as quais são personificadas pela serpente 120. O mesmo tema é expresso tanto através das folhas de flor de lótus, como pelas cascas da cebola. As folhas do invólucro externo secaram, encolheram e enrijeceram, porém protegem assim as camadas internas mais tenras e vivas. É nesse sentido que se deve compreender a postura de lótus do filho de Horus dos deuses indianos e dos Budas. Hölderlin também utiliza essa mesma metáfora, carentes de destino, como o recém-nascido que dorme, respiram os celestes, castamente preservados no botão humilde da flor, neles floresce eternamente o espírito. 121.577 Na imagística cristã, Maria é a flor, na qual Deus se abriga, ou a rosácea na qual o Rex gloriare e juiz do mundo domina. 578 Encontramos também em Jacob Bumi, implicitamente, a imagem das cascas, na medida em que a camada externa da esfera de seu Madala imaginado tridimensionalmente em 2.2 é designada como vontade de Lúcifer, o eterno abismo, abismo das trevas, zero inferno dos demônios, extra 123 Bumi comenta esta passagem em Aurora. Vede como Lúcifer despertava com seu exército o fogo da ira na natureza de Deus, de tal forma que Deus se irava na natureza, no loco Lucifers. Assim o nascimento mais externo recebia uma outra qualidade na natureza, inteiramente colérica, áspera, fria, fogosa, amarga e azeda. O espírito flutuante que anteriormente possuía na natureza uma qualidade sutil e branda tornou-se em seu nascimento mais externo tremendamente arrogante e terrível. Agora ele se chama, no nascimento mais externo, vento ou elemento ar. 124 Deste modo surgem os 4 elementos e a terra em especial, por um processo de contração e ressecamento. 579 Podemos conjeturar aqui influência cabalística, apesar de Bumi não conhecer a Cabala mais do que Paracelso. Este a encarava como uma espécie de magia e a 125. Os 4 elementos correspondem aqui aos 4 Ashurajin 126.
Trata-se de um tipo de segunda quaternidade, provinda da quaternidade interior, pneumática, mas que é de natureza física. A alquimia também se refere aos Ashurajin, assim diz Mênades 127. E apesar de o nome de Deus apresentar o Tetragrammaton ou as 4 letras, nele se encontram, se olharmos bem, apenas 3 letras. A letra E encontra-se 2 vezes nele, na medida em que os dois E são o mesmo, ou seja, ar e água. O que significa o Filho? A terra significa o Pai, mas o fogo é o Espírito Santo. Assim, as 4 letras do nome de Deus designam manifestamente a Sacratíssima Trindade e a Matéria, que do mesmo modo existe de forma tríplice TRPLX 128. E que também é chamada a sombra do mesmo, isto é, Deus, e é denominada por Moisés 129, o lado posterior de Deus Dei posteriora, e o qual posteriora parece ser criado a partir dela da matéria. 130. Esta afirmação confirma a opinião de B1HM.580, voltando à pintura da paciente. As 4 espirais originárias dissolverão-se completamente no quadrado de ondas linhas ondulantes do interior. Em seu lugar surgem 4 centros dourados, já esboçados na pintura anterior, os quais irradiam as cores do arco-íris. São as cores do olho da pena do pavão, as quais desempenham um papel importante na alquimia, como o Cauda Pavonis 131. O aparecimento dessas cores na Opus representa um estágio intermediário, que precede o resultado definitivo. Jacob Boehme diz: uma ânsia de amor, ou uma beleza das cores. Na ânsia amorosa originam-se todas as cores 132. Em nosso Mandala também, o colorido surge da camada vermelha, que significa a afetividade, acerca da vida da natureza e do espírito reunidos da roda esférica, CFA acima, diz Boehme. E assim nos é dado conhecer uma eterna substancialidade da natureza, igual à água e ao fogo, os quais se mantêm, portanto, como que misturados um ao outro, do que resulta uma cor azul luminosa, como a da centelha ígnea. Então sua forma é a de um robe 133 misturado com cristais em uma essência, ou como amarelo, branco, vermelho, azul misturados em água escura, como azul no verde, uma vez que cada um tem sua luz e seu brilho e a água apenas resiste a seu fogo, a fim de que não haja nenhuma perda, mas um ser eterno em 2 mistérios fundidos um no outro, e mesmo assim permanece a diferença dos 2 princípios, como 2 tipos de vida. O fenômeno colorido deve sua existência à imaginação dentro do grande mistério, onde uma vida essencial e maravilhosa se gera a si mesma. 134, 581. A partir disto vemos com a máxima clareza que Boehme se preocupava com o mesmo fenômeno psíquico da Senhora X e de muitas outras pessoas. A ideia da Cauda Pavonis e da tetrameria, em Boehme, provém da alquimia 135, mas como esta última, ele se fundamenta numa experiência que foi redescoberta pela psicologia moderna. Não só os produtos da imaginação ativa, mas também os sonhos produzem as mesmas sequências, com uma espontaneidade que não sofre qualquer influência. O sonho que se segue é um bom exemplo. Uma paciente sonha que se encontra numa sala onde há uma mesa e 3 cadeiras. Um desconhecido, de pé, a seu lado convida a sonhadora a sentar-se. Ela vai buscar a uma certa distância uma 4ª cadeira, e nela se senta. Folheia então um livro que está sobre a mesa, no qual há ilustrações de cubos azuis e vermelhos, tais como os que se usam para jogos de construção. De repente ela se lembra de que ainda tinha a incumbência de fazer algo. Abandona o aposento e se dirige a uma casa amarela. Chove a cântaros, e ela procura abrigar-se, sob um loureiro verde. 582, a mesa, as 3 cadeiras, o convite para sentar-se, a cadeira que ela ainda deve buscar, a fim de que sejam 4, os cubos e o jogo de construção. Tudo isso sugere tratar-se de uma composição que transcorre em etapas. Primeiro é uma combinação de azul e vermelho, seguindo-se o amarelo e enfim o verde. Estas 4 cores simbolizam 4 qualidades, conforme vimos. Estas não só podem ser, como são de fato interpretadas historicamente dos mais diversos modos. Do ponto de vista psicológico, esta quaternidade deve indicar em primeiro lugar as funções de orientação da consciência, sendo que pelo menos uma delas é inconsciente e, portanto, indisponível para o uso consciente. No caso em questão, seria o verde,
isto é, a função da sensação 136, o que é acertado, pois a relação da paciente com a realidade deste mundo é excepcionalmente complicada e difícil, a função que chamamos inferior, porém, graças à sua inconsciência, tem a grande vantagem íntima de estar contaminada pelo inconsciente coletivo. Isto é, ela pode tornar-se a ponte que ultrapassa o abismo, separando a consciência do inconsciente e restaurando a conexão vital com este último. Eis a razão profunda pela qual o sonho representa justamente a função inferior mediante a imagem significativa do loureiro. Este corresponde à árvore que, no caso do Mandala da Senhora X, cresce em seu estúdio, e ambos se relacionam com os processos interiores de crescimento. Trata-se efetivamente da árvore filosófica dos alquimistas, da qual tratei pormenorizadamente em meu livro Psicologia e Alquimia. Além disso, devemos levar em consideração o fato de que, segundo uma antiga concepção, o loureiro não pode ser danificado, nem pelo raio, nem pelo frio intacta triumpate, significando a Virgem Maria, o modelo de todas as mulheres, tal como Cristo o é dos homens. 137. Baseado na interpretação histórica, o loureiro pode ser visto neste contexto como a árvore dos alquimistas, como símbolo do si mesmo. 138. A ingenuidade dos pacientes que têm tais sonhos é sempre impressionante.